Você está estudando, está fazendo uma faculdade, vai trabalhar. O eixo da sua vida, como eu disse aqui na abertura do programa, daqui a pouquinho ele vai começar a se deslocar para cá também. E eu queria pegar desse ponto aí. É o ponto do estudante, o da faculdade, o do vai trabalhar, porque você fez várias coisas. Eu queria começar, vou dar uma sugestão, desse carro, de arrumar o carro de fibra de vidro, o Puma, por exemplo, né, de fibra, e pegar... É uma oficina? O que era isso? Eu queria pegar daí, então, como é que foi esse tempo aí? Clécio, a história é ou se você antes trabalhou em outro lugar também. Eu trabalhei com vendas e eu sempre me virava. Quando eu era garoto, eu consertava carrinho de autorama lá em São Paulo. Botava na papelaria lá, vizinho, conserta carrinho de autorama. E na época, autorama era um negócio que a garotada era o sonho de todo mundo ter. E eu arrumava os carrinhos de autorama e ganhava meu dinheiro. São Paulo tinha umas pistas de autorama profissionais e com esse dinheiro eu comprava os carrinhos para mim e ia participar de campeonato, competições, né, de autorama. O arrumar é aquelas coisinhas que tinham embaixo, aquela liga, escova, aquelas coisas e outra ali dentro do carro mesmo, motorzinho ali dentro. Regulagens, vamos botar assim, regulava bem, botava um pneu melhor, que tivesse mais aderência para poder ter uma competitividade melhor. Ou seja, eu já estava começando a me... Gente, é um box, cara, né? Fazer como é que chama? Um pit stop mesmo. Exatamente. Dali eu vendi várias coisas, vendi camisas de seda, vendi roupas de criança, isso ainda bem novo. E essa história dos carros, como é que começou isso? Quando a gente mudou para o Rio, meu pai tinha um grande amigo que um belo dia ligou para a gente e falou: olha, ô Sinésio, eu estou querendo trazer para o Rio uma oficina de transformação de Puma. Na época tinha Puma, tinha MP Laffer, tinha Miura, esses carros esportivos que naquela época não existia importação legal. Então quem queria ter alguma coisa diferente comprava esses carros. Os carros normais e os carros especiais, que eram esses carros na época. E tudo de fibra. E ele trouxe então de São Paulo uma empresa chamada Dacryl. E essa empresa foi montada em Bom Sucesso, ali próximo à Avenida Brasil. Um galpão de 2.000 metros quadrados, que no início nós funcionávamos da seguinte forma: pegávamos os carros do Rio de Janeiro, levávamos rodando para São Paulo, para serem transformados e trazer de volta para o Rio rodando. Um risco enorme, né? Uma responsabilidade muito grande, e os carros são muito ruins. Você fez alguma dessas viagens? Fiz várias. Inaugurei minha carteira fazendo isso. Quer dizer, era uma loucura. E os carros não são nem um pouco confortáveis, eu sou um pouquinho grande. Bom, conclusão, montamos a Dacryl, primeira Dacryl em São Paulo e Dacryl no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso. E começamos a trabalhar com isso. E eu me envolvia de cabeça. Eu saía dali para a faculdade, às vezes, cheirando a fibra de vidro, sujo de pó de fibra de vidro. Porque mal dava tempo, às vezes, de ir em casa trocar de roupa, tomar um banho, alguma coisa assim, por causa do trânsito. E essa fase foi muito gostosa, marcou muito. E é uma fase que as pessoas investiam nos carros que eram produzidos especialmente para quem tinha uma renda, um poder aquisitivo maior. Sim. Hoje em dia esses carros viraram relíquia. São carros que são... Né? Hoje em dia a gente você pode comprar um carro importado tranquilamente. E naquela época não existia essa facilidade. E nem se imaginava que chegaríamos ao ponto que chegamos agora. Exatamente. Né? Aquela época não se imaginava. Exatamente. Né? E aí depois para a Philips, como é que foi isso, esse salto? Já estudante? Eu já estava universitário e tal? Universitário, já estava quase concluindo o meu curso de economia. Eu passei um período em Vitória com minha mãe. Ela mora em Vitória, montou um negócio lá, eu passei um tempo com ela, ajudando ela no negócio que ela montou, uma lanchonete num bairro muito populoso e point da época, né? Eu era muito garoto e... Eles haviam separado. Meu pai e minha mãe separaram em 78. Então, e minha mãe voltou para Vitória, meu pai continuou no Rio. Porque ela é de lá? A origem? A família do meu pai e minha mãe é Espírito Santo. Minha mãe é Vitória e meu pai de Rio Novo do Sul, que é próximo a Cachoeiro do Itapemirim. Quando eles se separaram em 78, o meu pai ficou no Rio e eu fiquei com meu pai. Um tempo e depois... E a minha mãe voltou para Vitória. E eu ia a Vitória com certa regularidade, ver minha mãe e tal. E quando eu saí da CRIL, eu fui para a Vitória e fiquei lá durante uns meses.
E nesses meses, durante esses meses, o meu pai me chamou, falou, volta para cá que você vai trabalhar na Philips. Eu consegui com um amigo, meu pai sempre foi muito bem relacionado com gerência de vendas de várias empresas, e ele me chamou e eu comecei na área comercial da Philips. Seu pai já naquela época, você desculpa interromper, mas eu acho que um dado importante, seu pai naquela época já fazendo uma rede de relações que hoje também é considerada uma ferramenta importantíssima. Exatamente. Também. Mas então, Philips... Philips eu comecei em 85 e, curiosamente, o meu primeiro dia de Philips foi decretado feriado, foi a morte de Tancredo Neves. Primeiro dia, quando eu cheguei para trabalhar, não vai ter expediente porque faleceu o Tancredo Neves tinha falecido. Em São Paulo. Né? Foi o primeiro contato numa multinacional. Pegou um país ali naquele instante também Isso, então, foi um choque. Você foi fazer a sua estreia e estava parado por isso também aí na Philips ali em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. São Cristóvão, exatamente. Seria na parte administrativa, você já... eu trabalhei na parte de promoção de vendas, ligado à promoção de vendas da parte de aparelhos. Tá? Porque a Philips é dividida em iluminação e aparelhos. Sim. TV, som, cuidados pessoais e tal. Eu era ligado à parte de aparelhos. Então eu divulgava, fazia algumas campanhas. Na época, inclusive, chave para mim vir para Três Rios, foi na época da Copa do Mundo de 86, que a Philips patrocinou e teve uma participação muito grande, muito incisiva. Sorteava carros. Eu fazia entrega de algum desses carros. Tenho histórias assim muito interessantes para contar das pessoas. Você chega para uma pessoa e fala assim: você é fulano de tal? Sou. Eu tinha sempre tive cara de garoto. E olha, eu vim te procurar, que eu sou da Philips do Brasil, e vim te dizer que você ganhou um carro 0 km da Philips na campanha Se Liga Brasil da Philips. Eu fico imaginando aquele soslaio, o cara aí. O cara tá de brincadeira comigo, né? Eu não vou levar a sério, né? Até eu caí a ficha, mas foram várias Imagina essa época, essa notícia. Olha só, cara, você ganhou um carro, meu, aqui. O Jô Soares era o garoto propaganda na época. Da Philips? Que fazia a propaganda dessa campanha da Philips na Copa do Mundo de 86. E foi uma época muito interessante, muito boa. Mandando o Tele botar ponta, aquela coisa. Exato. Bota ponta, Tele! Isso, ele no orelhão. Tele, bota ponta, o palito no canto da boca e tal. Isso mesmo. Essa era a sua rotina, então, lá na Philips do Brasil. Isso. Essa chegada para cá, ela se dá com um amigo. Isso. Aqui. Um amigo daqui, um amigo que estava aqui, porque era uma empresa grande, era uma empresa com pessoas de fora também, a Adelíder, né? Esse amigo era da Adelíder. Ele é do Rio. Do Rio. E ele trabalhava na Dover Rio. Dover é uma empresa que foi líder do grupo a mesma coisa, Dover, né? E a Adelíder eram do mesmo grupo. E ele trabalhava na parte de exportação, comércio exterior. Então ele veio para Três Rios desenvolver a parte de exportação do produto da Adelíder, através da Dover no Rio. Então ele vinha para cá e ficava às vezes alguns finais de semana aqui. E quando ele ficava, ele me ligava, me convidava, vai ter uma como é que é? Papel de mil, aquelas gincanas no CAE, que chamava todo mundo de fora. No meio do ano, mais ou menos, muito tinha umas frio, gincanas. E tinha as gincanas aqui no CAE, vai ter uma gincana aqui e tal, não sei o quê, vem pra cá e tal. E eu vim justamente passando esses finais de semana aqui com ele, quando ele estava trabalhando, e foi o meu primeiro contato em Três Rios. Ele agora está para o Rio, eu imagino, em outro lugar, e você aqui. Ele continua no mesmo ramo, ele trabalha com comércio exterior, muito bem colocado, já uma situação totalmente diferente do que ele era aqui, mas ele lá, agora ao contrário, ele lá e eu aqui. Ele reclama muito, você sumiu, né? Nunca mais aparece. Estou lá naquele lugar que você me levou. Você me trouxe para Três Rios. É isso aí. Nessa época, em 85, né, que nós estamos, onde você conhece a Giovana, né? E aí, como é que foi isso, cara? Como é que foi esse bater o olho? Foi um negócio interessante. Eu vim para Três Rios, a Giovana era amiga desse meu amigo, eles se conheciam, e eu conheci a Giovana, na verdade, primeira vez aqui no CAE, numa dessas gincanas aí, papel de mil e a outra que não me lembro o nome. Gancho. Eu não me lembro exatamente. Umas coisas assim, tá. Conheci, mas não houve nada, e
Passado o tempo, começou a passar o tempo, eu comecei a vir a Três Rios com mais frequência e comecei a não vir só quando ele estava aqui, comecei a vir mais a Três Rios, mais incisivamente. Então, se não houve nada, não é bem assim, não. Não houve nada. Foi uma amizade, não tinha, realmente não houve nada. O Carlos, esse meu amigo, ele já começou a ficar mais no Rio, eu comecei a vir mais para cá, porque eu comecei a fazer realmente muitas amizades e tal, e gostei realmente de Três Rios. Em um determinado momento, eu comecei a tentar, a mostrar a Giovana que eu estava afim dela, que eu estava gostando dela. Mas quando eu chegava aqui, poucas pessoas sabem disso. Isso é uma revelação? É uma revelação. Eu chegava em Três Rios, por exemplo, num sábado de tarde e tal, batia lá na porta da casa dela, lá na Manuel Duarte. Isso, aquele casarão lindo. Ela falava assim, Fábio, vamos lá na casa da Fátima. Fátima era uma amiga dela até hoje, que está morando em Cruzeiro, que era apaixonada por mim, mas nunca houve nada. E ela chegava e achava que o meu caso seria com a Fátima. E ela, de uma certa forma, me deixava... Esse rapaz que quer ir lá na Fátima, eu tenho que ir lá agora. Não e tá, essa vida tem umas coisas... Deixando as coisas passarem, até que chegou um dia, que eu cheguei no Réveillon de 85, 86... Eu comecei a namorar a Giovana. Eu falei com ela, filha, eu não quero saber de Fátima, não, eu quero saber de você. E ela tomou o maior susto. Mas como é que eu vou te namorar se a Fátima gosta de você? Eu falei, minha filha, eu nunca tive nada com a sua amiga Fátima. O negócio não é com a Fátima, o negócio é com você. E começamos a namorar no Réveillon de 85 ou 86. para 86. Isso. Porque você vai encontrar o Alberto na rua, no Rio, o pai dela... em junho ou julho de 86 com a Copa do Mundo. Isso. Mas antes de eu chegar ali, deixa eu pegar aqui. Namorando, o que era uma rotina? Onde ia um casal jovem na época de vocês aqui em Três Rios? Pra gente lembrar dessa geração de vocês também. Onde que ia? Como é que era isso? O que era a frequência? Onde que frequentava-se Três Rios? Não sendo na gincana e essas coisas. Na gincana não houve nada. O que a gente fazia, na verdade, era muito a Paraíba do Sul, porque tinha uma lasanha maravilhosa naquela pracinha lá de Santo Antônio. Ah, tá. Né? No frio, era muito... Lá da igreja ali? Isso. Era muito bom aquilo. E aqui em Três Rios fizemos amizades e tal, e sempre... eu fiz muita amizade aqui e sempre o pessoal atraindo, vem pra cá, vamos fazer alguma coisa e tal. Então eu gostava muito de ficar em Três Rios. Meu negócio era Três Rios. E gozado que não tinha opção. Opção a gente tinha no Rio de Janeiro. Pouco íamos para o Rio, tá? Mas o negócio realmente era aqui. Eu sou muito caseiro, eu sou muito tranquilo, não sou de agitação. A gente percebe isso. Pouco você me vê na rua. Quando sai com todo mundo, com a família. Exatamente. É um perfil que vem desde Nós somos parecidos aí. Da juventude. Sobre esse aspecto. Eu disse aqui, e nós vamos conversar no próximo bloco, que ele teve essa felicidade de encontrar seguramente uma das maiores figuras que essa cidade produziu, encontrando com laços assim tão próximos. Ele vai se casar com a filha de Alberto Lavinas, mas o Alberto vai lhe fazer um convite especial. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. Muito obrigado, viu? Você aguardou um pouquinho, nós já estamos de volta com o Nossa Gente. Hoje recebendo o Fábio Rocha de Almeida, o Fábio da LaveSul, da BMG. Vamos falar sobre isso também. O Fábio, eu não tenho como chegar na LaveSul sem passar por esse encontro que você teve com o Alberto no Rio, com essa promoção da Philips, que você trabalhava lá, já namorando a Giovana, e vem embora para cá para um convite profissional. Alberto tinha umas coisas assim, né? Essa visão e essas coisas também de ter essa percepção, essa sensibilidade. Isso. É claro que você namorava a filha daquele senhor, mas não tinha noção do que essa figura, até então, naquela época, representava aqui para a região, para a própria história dele, para o próprio currículo político dele. Isso. Mas, evidentemente, você vai dar netas a ele, né? E a dona Tassi, que foi antes dele também. E, evidentemente, vai se aproximar desse cara
que era o cara. Eu, para não esquecer aqui também, não perder a oportunidade, eu estou com uma camisa de linho que ele me deu.